Uma ótima noite para vocês, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Noar Podcast. Episódio especial esse que a gente vai falar sobre algo muito importante, principalmente para as famílias atualmente, que é finanças. Como cuidar das finanças na família. E isso principalmente à luz do cristianismo, à luz da Bíblia. Como que a gente, como cristão, pode lidar com dinheiro? Será que é pecado ganhar dinheiro? Isso daí são perguntas que a gente vai fazer hoje. Será que é pecado tentar enriquecer? O dinheiro é sujo? Isso tudo a gente vai perguntar hoje aqui nesse podcast, mas eu já te convido a se inscrever nesse canal. E já somos mais de 13.100 inscritos, então esse mês de janeiro, como eu disse em outros episódios, nós recebemos muitas pessoas novas nesse canal, então muito obrigado. E se você assiste o nosso episódio e ainda não é inscrito, se inscreva, até porque o YouTube mostra que 67% da nossa audiência é de não inscritos. Então isso quer dizer o quê? Que você está consumindo nosso conteúdo e não está ajudando a gente. Olha, e é de graça, você pode se inscrever, vai ajudar demais o nosso canal. Deixa seu like também, que é muito importante, e siga o Noar Podcast nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, e você pode ouvir esse episódio e os outros também no Spotify, que nós estamos disponíveis por lá. Hoje eu estou recebendo aqui um casal abençoado que eu admiro muito, particularmente, e gosto muito de conversar com eles. Casal de pastores, que é o pastor Alan e a pastora Aline. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago, a equipe da produção aqui. É sempre muito bom estar aqui, Thiago. E mais uma vez, a gente já falou fora do ar, parabéns pelas melhorias aqui. Que ambiente gostoso. A gente fica muito à vontade aqui. Obrigado. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Uma alegria, uma honra. E muito bom também ver o desenvolvimento do Noar Podcast, o quanto tem crescido e edificado tantas vidas através desse trabalho tão bonito que vocês realizam. Para a gente é uma honra, né, amor? É uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês mais uma vez. Muito Nossa bom. expectativa, Thiago, é deixar um conteúdo edificante, algo relevante aí para os 13.100 e mais alguns inscritos, né? Exatamente. A nossa missão aqui é agregar na vida das pessoas. Desde o episódio piloto que a gente fez, e já estamos chegando a 400 episódios. Olha então, só. uma média aí de 100 episódios por ano que a gente fez. Estamos aí no 4º ano de podcast, completamos agora no dia 19 de janeiro. E graças a Deus a gente sempre consegue extrair o melhor das pessoas que estão vindo ao nosso podcast, os nossos participantes do podcast, para agregar alguma coisa na vida, seja de forma espiritual, seja em forma de empreender, seja numa forma de saúde também. A gente tem uma alegria muito grande de receber pessoas como vocês aqui no nosso podcast. Então, é uma gratidão muito grande e uma alegria muito grande saber o impacto que o Noar Podcast tem gerado em toda a nossa região, né? Isso. E é como a gente fez um podcast recentemente, eu e a Thalia, e a gente estava conversando sobre isso, porque teve um boom de podcast, né? Muita gente fazendo podcast, e hoje a gente vê que esses podcasts que o pessoal fez mais pro hobby e tudo mais, o pessoal foi parando, foi desanimando, e o podcast com quem começou com visão de negócio tem permanecido. Isso E aí. aí o pessoal pergunta, poxa, mas qual é o segredo pro Noar Podcast estar aí com 400 episódios, 4 anos? Eu falo, é resiliência, persistência e colocar Deus em primeiro lugar. Esse é, entre aspas, o nosso segredo, porque a gente sempre viu isso aqui como realmente uma fonte de agregar na vida das pessoas. E aí o sucesso, entre aspas, é relativo e é consequência, né, de um trabalho que a gente exerce. Então, de verdade, é uma alegria receber vocês aqui no nosso podcast. E também é uma alegria ter os nossos parceiros, que além dos nossos convidados, os parceiros, apoiadores, patrocinadores do nosso podcast, eles fazem esses programas aqui acontecerem e chegar até vocês. Então a gente quer agradecer o SAF Assistencial, que está completando 30 anos, que cuida de você com muito carinho, e agora você tem um Memorial SAF Pet em Nova Friburgo. Com planos a partir de R$12, você consegue incluir o seu pet agora no SAF Assistencial. Você consegue dar assistência funerária também para o seu melhor amigo, para o seu pet. No momento mais difícil, quando a gente perde lá o nosso cachorrinho, a gente fica, onde que a gente vai enterrar o nosso cachorrinho? O que a gente vai fazer? E o SAF, pensando nisso, criou o Memorial SAF Pet.
Então, você que está assistindo o nosso No Ar Podcast, acesse o QR Code ou vá à loja mais próxima de você, do SAF Assistencial, e você pode incluir também o seu pet no SAF Assistencial. E se você ainda não é um associado, associe-se, traga toda a família. Amigos fazem planos, SAF Assistencial. Também nosso grande parceiro aqui no nosso No Ar Podcast é a Free Online. Nós estamos conectados através da Free Online, que é a internet rápida, que cabe no seu bolso, os melhores planos de internet para você. A seção do QR Code está na tela, ou vai passar durante o episódio também. Você confere os planos de internet disponíveis no momento para sua cidade, porque a Free Online conecta toda a nossa região. Tem Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, você encontra Free Online. E também tem TV por assinatura. O Campeonato Brasileiro está voltando, você não vai perder um jogo do seu time do coração com a TV por assinatura da Free Online. Acesse o QR Code e confira. Free Online é top, Free Online é você feliz. Também nossos grandes parceiros é a Soneca Colchões, localizados em 2 bairros de Nova Friburgo, logo na entrada da cidade em Conselheiro Paulino e também no centro de Friburgo, na Avenida Alberto Braune, com verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual, tá? De acordo com o seu biotipo, a sua idade, tem um colchão adequado aí para a sua realidade. Acessando o QR Code que está aqui embaixo, você confere o Instagram, @sonecacolchõesnf, e lá tem todas as novidades em primeira mão. Uma grande variedade de colchões, camas, cabeceiras, travesseiros, sofá retrátil, sofá-cama e o melhor atendimento. Então acessa aí e confira e faça já a sua visita na Soneca Colchões, Conselheiro Paulino e Avenida Alberto Braune, bem pertinho de você. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. E também nosso grande parceiro é o Colégio Força Máxima, localizado no centro de Nova Friburgo. Mais do que preparar, transformamos o futuro do seu filho, preparando ele para a vida. Colégio Força Máxima, ele preza por valores e toda a equipe educacional é preparada para dar a melhor assistência para o seu filho e para sua filha. Então, ano de 2026, matricule aí seu filho, sua filha no Colégio Força Máxima, conheça a estrutura do Colégio Força Máxima, que é um colégio sensacional, material didático, digital, online, professores extremamente capacitados e uma estrutura física do colégio também incrível. Tem um episódio aqui no nosso podcast com o Franco e com o Christian, que são os gestores do Colégio Força Máxima, que vale a pena você assistir. E no QR Code também, você vai para o Instagram lá do Colégio Força Máxima e tem todas as novidades na palma da sua mão. Colégio Força Máxima em Nova Friburgo, grande parceiro do nosso No Ar Podcast. Muito obrigado a todos vocês que confiam aqui no nosso trabalho, que ajudam a gente a levar as mensagens a cada vez mais longe. Muito bom, vamos começar o nosso bate-papo. Antes da gente poder falar da finanças, né, na nossa família, na nossa vida, eu queria saber como que tá o Bodas de Caná, porque eu tô vendo que tá tendo treinamento, inclusive o assunto desse podcast foi um treinamento que vocês realizaram para as famílias. Conta um pouquinho pra gente das novidades lá do sítio, do ministério, dos treinamentos que vocês estão desenvolvendo. Isso, em 2025 nós fizemos três grandes congressos lá. Teve o de homens e mulheres e jovens juntos, o de cura e libertação e o de finanças, que é o assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Uhum. E esse terceiro, né, o seminário de finanças, o congresso de finanças, ele foi muito rico, muito, muito, muito. Gerou muito conteúdo. E a gente recebeu muito retorno. Inclusive, algumas coisas que a gente vai falar aqui são perguntas que vieram no Instagram, né, meu amor? Depois desse congresso. Esse ano a gente quer repetir esses 3 congressos e o de finanças será em julho, de 17 a 19 de julho. Uhum. Lá no Centro de Convenções Bodas de Caná, a gente vai estar repetindo, fazendo a versão 2 do Congresso de Finanças. Até virar um livro, né? Ele ficou muito legal, né, amor? Muito ficou bom. tem muita coisa boa, tem muita dica financeira, respaldado biblicamente. Daqui a pouco eu creio que você vai perguntar sobre isso, de quem é o dinheiro, né? Uhum. Mamon que toma conta do dinheiro, da onde vem, né? Uhum. Esse recurso. Então, Thiago, o Bodas hoje virou Comunidade Bodas de Caná. Uhum. Nós nos desligamos da instituição que a gente era ligado e estamos trabalhando dessa forma, né? A gente tem culto online e começaremos agora em fevereiro com as células de casais na nossa casa
e depois encontro de homens quinzenais, encontro de mulheres quinzenais e os cultos online e uma vez por semana culto lá no centro de convenções Bodas de Caná, uma por mês, não é isso? Isso, um culto presencial domingo por ao mês. né? Que Isso, legal. lá no centro de convenções. O treinamento nós realizamos por 10 anos consecutivos. Treinamento de liderança familiar, né? Preparando líderes para atuarem nos ministérios de suas igrejas. E esse ano a gente não pretende fazer esse treinamento lá no acampamento. Nós estamos nos organizando para levar esse trabalho para a plataforma online, Que legal. para digital, o treinamento em si. Nós vamos continuar com mentorias online, que nós já realizamos, né, amor? Há Isso. uns 2 anos já. E vamos continuar com a mentoria online. Que legal. Então, o projeto, né, que nasceu no coração de Deus, ele tem crescido e gerado frutos, né? Que a gente vê o benefício é quando os frutos começam a aparecer, né? E vai se ramificando, vai aumentando, né? E acredito que a ideia dos treinamentos era justamente isso, né? Multiplicar esse ensinamento Isso para aí. outros lugares também, que não ficasse somente ali no centro de convenções, né? Exato. Isso aí. Agora, esse treinamento que a pastora acabou de citar, que a gente fez durante 10 anos, a gente vai fazê-lo de forma exclusiva. A igreja tal quer que a gente faça um treinamento. Então, a gente vai levar aquele pessoal lá para o sítio e vai treinar aquela igreja de forma exclusiva. É o trabalho que vai ser realizado a partir de 26, a partir de fevereiro. Bacana, muito bom. E falando desse treinamento que vocês fizeram, né? Essa preparação, digamos, para os casais lidarem com dinheiro, o que motivou vocês a tomar essa decisão? Falar assim, poxa, nós precisamos falar de dinheiro para as famílias, porque a liderança, né? A gente já conversou aqui em outros momentos, como que surgiu para vocês essa ideia. Mas por que especificamente falar de dinheiro? Tem um dado científico que poucos sabem. A motivação número 1 do divórcio é financeira. O casal não lida bem com dinheiro e aí começa um jogo de acusação. Então, isso já foi uma motivação, isso já nos incentivou a debruçar sobre vida financeira e aprender um pouco. Depois, é a demanda. As pessoas procuram a gente até hoje, procuravam até novembro, para falar sobre vida financeira. E pedia para a gente escrever, pedia para a gente pregar sobre isso, palestrar sobre isso, fazer congresso. Então, chegou um momento, a gente esperou madurar, a gente se preparou de forma correta para isso e lançou esse primeiro congresso de vida financeira. Legal, legal. Isso aí. E é uma área, como o pastor Alan falou, muito polêmica dentro do relacionamento conjugal, né? Os casais têm muita dificuldade na área administrativa financeira e na área também, que é bem crítica, a área da junção financeira, sabe? O marido tem ali a sua receita, a esposa tem a sua receita, mas aquela mentalidade de que é meu, o meu, o seu, né? Eu administro dessa forma, você administra daquela forma. E isso tem prejudicado os casais, os relacionamentos. E nós temos uma experiência de vida conjugal também, dessa administração financeira juntos, que nos abençoou muito na nossa trajetória. Vamos completar 31 anos de casado, 35 de namoro, e nessa trajetória, desde o namoro, essa visão de unirmos, né, amor? Unirmos as finanças, unirmos os projetos e seguirmos juntos, isso nos abençoou muito também. Ah, que Abriu legal. muitas portas para a gente. Isso eu já ouvi diversas vezes, né? Do meu dinheiro, seu dinheiro, né? E chega até na minha visão, tá, gente? É um absurdo. Ah, você me empresta e depois eu te Isso pago. Não tem? Tem muito. Isso é prejudicial, não é? É muito. Muito. É um pré-divórcio. Né? O divórcio começa na carteira, começa na conta corrente, começa no contra-cheque. Isso aqui é meu, aquilo ali é seu. Então já existe um pré-divórcio entre aquele casal que às vezes se dá bem em todas as outras áreas, mas não conseguiu fazer a junção financeira como a pastora falou. Você que está nos ouvindo, que é casado ou está namorando, é noivo, já comece a fazer isso de forma correta. Se você não pode confiar o quanto você ganha para sua futura esposa, então você não deve nem casar com ela.
E se você também não deve confiar o quanto você ganha para o seu futuro esposo, você não deve nem casar com ele. Verdade. Né? Alguma coisa está errada nisso. Então, é muita conversa, é muito diálogo. A gente era noivo, a gente já começou a conquistar junto. Com noivos, a gente começou a conquistar junto porque a pastora tinha uma receita, eu tinha uma receita, a gente juntava e depois a gente planejava. O que a gente vai fazer esse mês com esse recurso? O que a gente vai fazer esse semestre com esse recurso? O que a gente vai fazer esse ano com esse recurso? E se passaram 34 anos desse jeito. 35 em junho vai fazer que a gente namora. E eu posso garantir para você que está nos ouvindo e para todos aqui que vale muito a pena a gente trabalhar junto financeiramente. E isso, essa transparência no relacionamento, nessa área financeira, ela gera um desenvolvimento e uma liberdade financeira muito grande para o casal. E a gente também tem a consciência, Tiago, de que nem todos os casais estão preparados para lidar assim, né, amor? A gente tem essa consciência. Às vezes é da criação, do ambiente onde veio, às vezes de dores, de traumas que aquele casal viveu, de desconfianças, e, enfim, não consegue confiar, de compartilhar a sua vida financeira com seu cônjuge. Mas é algo que os casais precisam ter a consciência de que isso precisa ser tratado. Isso pode ser mudado, pode ser diferente. O fato da gente ter a transparência e um poder confiar no outro, ajudar o outro, é nosso, não é meu, não é seu, é nosso. Ensinamos os nossos filhos também assim. Isso tudo nos ajudou muito na nossa trajetória conjugal, porque houve uma fase da vida dos nossos filhos, que a gente já deve ter até comentado aqui em outros podcasts com você, que eu precisei parar de trabalhar fora para dar uma atenção maior aos filhos. E aquilo ali para mim foi tranquilo, né, amor? A gente entrou em acordo, a gente começou a orar, pedindo direcionamento a Deus, se eu realmente deveria deixar de ser empresária para ser mãe, dona de casa. E Deus direcionou e foi super tranquilo. Mas foi tranquilo por quê? Porque a nossa comunicação era muito boa, a nossa transparência. Não era o dinheiro do Alain. Era o dinheiro da nossa família, né, amor? Sempre foi. Então, era nosso. Então, o que eu precisava, o cartão estava na minha carteira, acesso à conta, e ele também, e o que eu precisava eu poderia usar. É muito amplo, Tiago, porque também tem o lado do marido poder confiar na esposa, né, na administração financeira. Não querendo cortar vocês, mas de tudo que vocês estão falando aqui, a primeira palavra que vem na minha cabeça é responsabilidade. É a pessoa ser responsável com aquele dinheiro que o casal recebe. Porque, pensando no lado das pessoas que não têm confiança no outro, ou o marido não tem confiança na mulher, ou vice-versa, é a pessoa falar assim, poxa, será que ela ou ele não vai gastar com besteira? Isso. Não é? A isso aí. conta que tem que pagar de luz, o aluguel, eu preciso desse dinheiro, e do nada o cara vai lá e gasta com uma coisa que não é tão necessária. Isso aí. Exato. Então, na minha visão, entra a questão da responsabilidade, de você saber o que é prioridade dentro da família, não é? Isso aí. Então, vamos falar de prioridade? Pode ser? Pode. Que a gente pode usar a mordomia, mas vamos falar um passo anterior. É o seguinte, quando a pastora falou assim, que a gente sempre entrava em acordo, conversava, o que a gente vai fazer com o dinheiro e tal. Envolva, você que é casado e tem filhos ou está planejando ter filhos, envolva os seus filhos na tua vida financeira o mais rápido possível. O seu filho precisa saber o duro que você dá, o quanto você trabalha para ter aquele carrinho ou aquela boneca, ou ter um iPhone, ou ter uma televisão melhor em casa, um estofado melhor, dormir num colchão melhor. Então, envolva os seus filhos na vida financeira. Não é explorar ninguém, mas eles saber que o papai e mamãe trabalham e por isso recebem, e por isso tem uma comida melhor em casa, tem um móvel melhor. Então, precisa ser envolvido. A gente sempre envolveu os nossos filhos. Nossos filhos sempre tiveram mesada. Sempre, desde muito cedinho. É 30 reais, é 50 reais, sempre tiveram mesada. Sempre. E a gente orienta agora, a gente vai ser avô, a gente orienta o nosso filho, o nosso filho que está grávido, a fazer isso quando o neném nascer. Olha, envolva o seu filho na vida financeira, porque isso já vai gerar uma responsabilidade. Não caiu caiu do céu, isso aqui é de graça. Não, gente, não é de graça.
Teve um suor, teve um trabalho, teve um envolvimento conjugal para gerar aquilo. A vida financeira de um casal parte do envolvimento conjugal daquele casal e levar aquilo ali a sério. E aí, não sei se meu amor quer falar alguma coisa, mas aí vem a mordomia. Porque muitos falam que dinheiro é coisa do diabo. Uhum. Muitos falam. Ageu 2:8 vai falar que minha é a prata e meu é o ouro. Uhum. Então, todo recurso vem do nosso Senhor. Não tem outro jeito. Uhum. A propriedade é dele. A mordomia, o domínio é nosso. Isso aí. O que é mordomia, né? Conceituando mordomia. O mordomo é aquele que cuida da propriedade ou dos bens de outra pessoa. Então, se eu cuido, se eu sou um bom mordomo, o meu Senhor vai me dar mais coisa para eu dominar. Se eu tiver responsabilidade na mordomia, eu vou receber mais coisa para poder dominar, para ser mordomo daquilo. Então, isso se chama responsabilidade. E isso os nossos filhos precisam saber desde berço. Existe uma responsabilidade financeira. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Esse mês não dá para fazer assim. Mês que vem, talvez. Daqui a um ano, talvez. Nosso primeiro carro, que a gente tinha sonho de comprar um carro a diesel, ele demorou. Foi um projeto de 30 anos. 30 anos, meu e da pastora Aline. A gente namorava, a gente falou assim, um dia a gente vai comprar um carro a diesel para rodar o Brasil todo. Isso levou 30 anos. É uma construção. Né? Uma construção. Né? Então, tem uma programação, teve um projeto, teve oração, né? Teve acordo para isso acontecer. E responsabilidade, né? Foco. E diante dessa responsabilidade que o Tiago trouxe, é muito sério, porque realmente, infelizmente, nem todos os casais têm essa tranquilidade de poder confiar na responsabilidade do seu parceiro, da sua parceira. Infelizmente, existem situações de vícios, existem situações onde a pessoa às vezes não consegue administrar tão bem. Isso é um outro ponto que a gente conversa muito com os casais. É o marido que tem que administrar as finanças da família? Nem sempre. Pode ser que seja a esposa. Vai depender daquele que tem um perfil administrativo melhor. Sim. Tem aqueles que conseguem administrar melhor, outros não. Então, tudo isso é questão de comunicação, de uma boa conversa, mas também de baixar a guarda, porque muitos casais já ficam armados, né? Já tem ali um preconceito. Essa responsabilidade que você trouxe aqui, que o pastor Alain trouxe em relação à nossa administração dos recursos que Deus nos dá, eu diria que temos aí responsabilidade diante de Deus, do que vamos fazer com que ele nos confia, e responsabilidade diante do próximo, do cônjuge. E além dessa responsabilidade, Tiago, eu avanço para uma terceira, que é a responsabilidade com os nossos filhos. Porque quando um pai, uma mãe, um marido, a esposa, eles não conseguem administrar bem as finanças, eles estão tirando dos próprios filhos. É verdade. E a palavra de Deus diz que os pais devem entesourar para os seus filhos. Nós devemos trabalhar, administrar bem os recursos que Deus nos dá para gerar conforto, sim, para os nossos filhos, para sermos facilitadores de Deus na missão que Deus tem para os nossos filhos e, sim, ajudá-los, orientá-los para que eles também administrem bem aquilo que vai chegar nas mãos deles. E, desculpa, meu amor, só mais um ponto que eu finalizo a minha fala aqui. E aí, Tiago, casais que estão passando por essas lutas, como agir? Busque um aconselhamento correto. Busque pessoas preparadas para te orientar nessa área financeira. Nós já sentamos com casais que tinham muita dificuldade e que, quando entenderam muitas coisas dentro da vida financeira conjugal, eles deslancharam. Casal de não ter nada dentro de casa e depois construir casa própria. Uau. Então, Isso. E essa responsabilidade, né? Para com o futuro do filho, isso é coisa muito séria. Porque quantas famílias nós conhecemos que torrou todo o recurso e deixou uma herança de dívida para a próxima geração?
Isso é uma irresponsabilidade, isso é um crime. Pegar uma criança, hoje é criança, que daqui a pouco é um adolescente, daqui a pouco é um adulto, e falar assim, ó, eu estou morrendo e estou deixando uma dívida para você. Eu administrei tão mal que você que vai ter que pagar o que eu fiz de errado. E isso acontece, a gente sabe que isso acontece. Tem muitas famílias que a gente vê que passa por isso. Então, a responsabilidade que o Alan hoje tem e que a Aline hoje tem, ela é para nós dois? É sim. Mas também reflete na vida dos nossos 3 filhos, vai refletir na vida dos nossos netos. A gente precisa pesar isso, gente. Pesar mesmo, isso é responsabilidade. Eu não posso ser irresponsável a ponto de deixar, ao invés de entesourar, tirar o dinheiro da próxima geração. É verdade. Essa questão de ter essa responsabilidade de se importar realmente com o outro e e com seus filhos, né? Com a geração seguinte, parece que é algo que está as pessoas perdendo um pouco de sensibilidade quanto a isso. Eu não sei se é impressão minha, mas a gente vê as coisas acontecendo que a palavra de Deus vai dizer que o amor vai se esfriar. Mas aí a gente pensa do amor se esfriar muito com as pessoas de fora. Mas isso tem acontecido dentro de casa, né? Das pessoas falarem assim, eu me virei, ele se vira também, né? Isso, muito isso. Comigo ninguém deixou nada pra mim. Nossa, eu já ouvi muito isso, né? Isso mesmo. E aí não se preocupa com a próxima geração, não se preocupa com a índole dos filhos, né? Então a gente vê muitos adolescentes hoje entrando num caminho errado justamente por os pais não assumirem esse papel de liderança e de exemplo, né? Exato. Transmite a irresponsabilidade. Né? Qual a herança que você deixou para o seu filho? Uma herança de irresponsabilidade. Sim. Né? Uma herança sem foco, sem trabalho. Outra coisa, da onde vem o sucesso? O sucesso vem de trabalho e fé. Uhum. Não tem ninguém que tem sucesso sem ter trabalho, sem ter trabalhado muito e ter fé. Verdade. Não tem outro jeito, cara. Não existe uma varinha de condom, não existe um passe de mágica. Você vai ser um homem de sucesso. Tchum. Não. Se não trabalhar, se não tiver fé, não vai ter sucesso. É verdade. E o fracasso é o oposto disso. É o preguiçoso, é o desobediente, Sim. que não tem crença alguma. Sim. Esse é um fracassado, não vai ter sucesso nem financeiro, nem nada na vida, né? Sim, sim. E a Bíblia fala sobre isso em Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Isso. O Senhor, ele condena a preguiça. E nós precisamos ter muito cuidado como anda a nossa vida, o que nós temos feito do nosso dia a dia. Eu não... A gente ouve muito, Tiago, o seguinte: tá difícil conseguir trabalho. Tá difícil conseguir um salário bom, um trabalho bom. Mas o quanto aquela pessoa quer se dedicar para conquistar aquele bom trabalho, aquele bom salário, tudo tem um esforço, como o pastor Alan falou. E, infelizmente, as pessoas não querem ter trabalho, elas não querem lidar com as dificuldades, buscar a resiliência, a necessidade de uma educação financeira. Teríamos que ter educação financeira dentro da própria escola. Sim. E é muito amplo, porque aí na educação escolar deveria-se trabalhar a educação financeira. Sim. Na educação espiritual dentro das igrejas deveria-se trabalhar a educação financeira. E dentro da família deve-se trabalhar a educação financeira. Sim. Então, nessas 3 áreas, se a educação, a escola, a igreja e a família buscar essa conscientização, vai haver mudança, Sim. vai haver prosperidade, vai haver riqueza. Voltando à palavra de Ageu, quando o pastor Alan começou aqui dizendo: minha é a prata e meu é o ouro. Deus é o dono da prata e do ouro. Sim. Né? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, que inclusive está nesse livro aqui, a gente fala muito sobre isso, aqui no nosso lar, o nosso Éden, Gênesis 2, lê Gênesis 2, que você vai ver quando Deus preparou o lar, preparou o Éden para o casal. Deus colocou ali todas as riquezas. Havia ouro, bidélio, pedra sardônica, havia riquezas, havia água em abundância, alimento em abundância. Eu até ministro muito sobre isso no nosso lar, o nosso Éden. Deus deseja enriquecer, sim, os seus filhos. Sim. É pecado você ter riqueza, ter dinheiro? Não vejo como pecado.
porque Deus é o dono da prata e do ouro. Sim. Agora vai depender de onde está o teu coração também, né? Sim. E da onde que veio essa ideia, né? Porque não são poucas pessoas que condenam muitas vezes a questão da riqueza, do dinheiro, falam que o dinheiro é sujo, falam que a pessoa só se enriquece roubando as pessoas, né? Você vê uma pessoa crescendo na vida, ó, pode observar bem que alguma coisa tem, né? Sempre tem esse tipo de conversa. Na visão de vocês, nesse tempo todo que vocês têm de experiência, até como empresários também, e dentro da igreja, como que vocês identificam da onde que surgiu e qual o motivo de endemonizar mesmo ganhar dinheiro? Então, Sejam muito bem acolhidos ao SAF Pet Memorial. Esse espaço foi criado com muito carinho, com muito respeito e com um propósito muito especial: cuidar de você e da sua família no momento de despedida do seu pet. Por isso aqui, cada detalhe importa. Cada ambiente foi pensado e planejado para dar uma despedida digna para o seu pet e acolher a sua família. E é claro que nós temos uma equipe para te atender de forma 100% humanizada. Sinta-se acolhido por todos nós. Estamos preparados para receber você aqui. Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de design de sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e new design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Cursos, sua escola de profissões. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto CAR
casa, atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online, você feliz. Nós dependemos de Jesus e dos recursos de Jesus. Uhum. Né? Não vamos tapar sol com peneira. Nós dependemos do Senhor Jesus e dos recursos que Ele tem. E Ele é o dono da prata e do ouro. Quando uma instituição financeira, seja ela qual for, não dá atenção devida à vida financeira, nem dela, cheia de dívida, cheia de falcatrua, e nem dos seus membros, ela está fadada ao insucesso e levar aquelas pessoas, os membros, os discípulos daquela instituição, ao insucesso. Uhum. Porque a pastora acabou de falar sobre isso, não aplicou ou não se dedicou, não investiu numa educação financeira daquilo ali. Né? Então, mamon, a definição de mamon é Deus da riqueza. Mamon é riqueza. Mas essa riqueza que mamon fala é da idolatria do dinheiro. Milor Fernandes tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim, quer ver? Ó? É importante possuir, mas não deixar o que você tem, o tenha. Te possua. Depois eu vou pegar a frase direitinho. Né? Se a pastora puder pegar a frase, é importante você ter e não deixar que o que você tem te tenha. Isso mesmo. O importante é ter sem que o que você tem te tenha. Isso. Mamon prega isso. Uhum. Mamon, ele prega a resposta para tudo. E o dinheiro não é a resposta para tudo. O dinheiro é uma das riquezas do nosso Senhor. Um dos recursos de Deus é a riqueza. Salomão foi o homem mais rico do mundo. Né? Se desviou em um momento, mas o que vinha dele era o que ele possuía vinha do trono de Deus. Eu creio, Tiago, que essa pergunta é muito difícil, que você perguntou da onde vem essa história. Eu creio sim que foi a ação demoníaca dentro das igrejas, para empobrecer o povo, né? Porque o diabo, gente, ele é sujo, mas não é bobo. Ele sabe o que é bom. Então, por que o diabo pegou o sexo? Ele roubou o sexo também. Assim como ele quer roubar o dinheiro, ele roubou o sexo. Não é isso? Coisificou o sexo. Ao invés de ser um instrumento de prazer, é uma coisa. É diferente isso. Instrumentalizar é uma coisa, coisificar é outra. Então, o Mamon pegou o Deus da riqueza com letra totalmente minúscula, pegou isso para si. Para que aquele que quer ter uma vida abundante financeira tenha medo daquilo. Não, se eu enriquecer, se eu tiver dinheiro, eu estou em pecado. Se eu não tiver recurso, se eu tiver muito recurso, eu vou desviar o meu coração. Rapidamente sobre José de Arimateia. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, é como se fosse um senador nos dias de hoje, e ele, na Sexta-feira Santa, soube que Jesus tinha sido crucificado, e que se até às 18 horas o corpo de Jesus não fosse recolhido da cruz, ele seria jogado no Sheol. O Sheol era a lixeira de Jerusalém. Tivemos lá e nós vimos onde era o Sheol. Ele seria jogado à lixeira. José de Arimateia tinha muito recurso. A família de José de Arimateia tinha muito recurso. Ele, num contato com o farol, falou assim, posso pegar o corpo de Jesus? Posso recolher o corpo de Jesus? Claro que ele tinha influência. Ele era membro do Sinédrio. Ele estava no Sinédrio, mas o Sinédrio não estava no coração dele. Ele sentava na mesa dos escarnecedores, mas ele não se alimentava com os escarnecedores. José vai lá e recolhe o corpo de Jesus, ele, Nicodemos, comprou atadura, comprou óleos, embalsamou Jesus e colocou Jesus numa sepultura virgem, numa sepultura de ouro dele, da família dele. O que o José de Arimateia está nos ensinando? Ele pegou a provisão e devolveu para o provedor. O coração de
José de Arimateia. Não estava na riqueza, não estava na provisão, estava no provedor. Ele devolveu. Então, Mamão não tomou conta daquele homem, daquele recurso. E ele tinha muitos recursos. Eu gostaria de acrescentar também a essa pergunta do Tiago a seguinte observação. Biblicamente falando, eu penso que as pessoas podem estar interpretando a Bíblia de uma forma errônea. Você já deve ter ouvido falar que ela fala assim, a palavra assim, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sim. E muitas pessoas pegam essa fala e ministram essa fala nos altares, até de muitas igrejas, e trazendo uma cultura para aquele povo que está ali, de que é pecado você enriquecer. Né? Então, vamos dizer, espiritualmente tem essa fala, né? E aí eu queria também falar de uma outra área que você disse muito bem aqui. Dinheiro é sujo? Há uma mentalidade de que dinheiro é sujo. Botou a mão no dinheiro, então lava a mão. Como que esse dinheiro chegou? Tal, aqui, ali. Dinheiro é sujo? Aí a gente usa o espiritual na palavra e a gente usa a psicologia. Uma mentalidade que é incutida de que dinheiro é sujo, de que você não pode botar a mão no dinheiro. Isso, psicologicamente, a gente está mandando informações de que eu não posso me aproximar do dinheiro. Se eu enriquecer, eu não vou para o céu. Se eu botar a mão em dinheiro, dinheiro é sujo, então eu não posso ter dinheiro perto de mim. Então, são mentalidades. Aí, quando a gente vai para a história também da nossa sociedade, existem ideologias que vão trazendo-se para a gente nas músicas, na própria música, na própria história, como também na política e tudo mais, de que o pobre ele é sofredor e que o rico ele é opressor. Então, há uma ideia de sempre colocar um contra o outro. Entende? Então, tudo isso, Tiago, leva as pessoas, ainda que inconscientemente, a se afastar do dinheiro, a não querer adquirir a riqueza. Nós nos autossabotamos. Sim, é como se você ser dependente te desse uma certa segurança, não é? E aí, quando você busca algo a mais, você já fica ali com aquele medo de perder tudo, né? E aí, eu prefiro ficar ali com o meu pouquinho, né? Mas está certo, né? Né? O meu pouquinho certo, e ali eu fico dependente. E isso realmente é bem cultural, né? A gente vê que o brasileiro, ele tem uma... É aquela questão, né? Ele quer o emprego, mas quem fornece o emprego muitas vezes é visto como um malvadão. Não é? Então, não, é que o bilionário, o milionário, ele tem que acabar, a riqueza tem que acabar. E isso é muito ruim porque, como a gente falou aqui desde o começo, nada cai do céu, só chuva. Né? E mesmo assim, se não tiver o ciclo da água, não vai ter chuva. Né? E então, se você tem ali um patrão que vai te pagar um bom salário, vai te pagar o salário que é devido ali na tua profissão que você exerce, é porque lá atrás teve alguém que se não se conformou com a situação que ele vivia, buscou crescer, ganhou dinheiro e hoje ele consegue contratar pessoas. Só que a maioria, né, ou uma parte das pessoas, não olham esse sofrimento também que o empresário passou de criar uma estrutura, de criar uma empresa, de manter uma empresa funcionando, e ele só olha falando assim, hoje ele tem mais dinheiro do que eu. E aí ele começa a demonizar também o patrão. Então vai gerando uma bola de neve assim incrível que entra nessa questão que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta, se ele ganhou dinheiro é porque fez alguma coisa de errado, né? Isso. Sobre o buraco da agulha, eu sugiro que você pegue na sua casa uma palavra, uma palestra do padre Jonas Abib, que fala sobre o dinheiro do fundo
o fundo da agulha. Uhum. Né? Ele foi muito assertivo nessa pregação dele. Depois você busca no YouTube que você vai conseguir. Uhum. Tiago, eu creio no equilíbrio. E a gente está no segundo momento da história. Uhum. Segundo momento comercial da história, eu vou considerar assim, tá? Do que eu vou falar agora. Tá. No primeiro momento, a gente percebeu, lendo os livros de história e sofrendo o que eu, por exemplo, que nós há 30 anos atrás começamos uma empresa, 33 anos atrás começamos a nossa empresa, a gente percebia, a herança que nós escolhemos há 33 anos atrás, quando a gente começou a empreender no ramo de comércio, é que o comerciante é ladrão, o comerciante é explorador, que o comerciante é mentiroso, que o preço é sempre muito caro, você só visa dinheiro. Isso foi uma herança, nós herdamos isso. E muito do que nós herdamos foi verdade. Existiam, sim, comerciantes anteriores que realmente pensavam assim. Enrolar, mentir, falcatruas, sonegar e ponto final. Nós herdamos isso. Estamos há 33 anos trabalhando nisso. Bom, esse foi o primeiro momento. O segundo momento é esse que a gente está vivendo agora. E qual é esse segundo momento? E eu falo com muita tranquilidade. Hoje, o governo fez tanto para apagar isso tudo que eu acabei de falar agora, do empresário explorador, que ele deu superpoderes pro funcionário. Então, nós estamos vivendo isso agora, é o segundo momento, de que o empoderamento da mão de obra está sufocando o empreendedor. Botaram a mão no pescoço do empreendedor, estão esmagando através da mão de obra. Ah, pastor, você está falando, está jogando patrão contra empregado? Não, eu vou chegar onde eu quero chegar. Então vamos lá. Primeiro momento, existiam sim empresários que exploravam. Isso é verdade. Isso a gente herdou da época da escravidão. Isso é uma verdade. Agora tem uns 35 anos mais ou menos que inverteu-se as coisas. O empoderamento mudou de lado. E hoje a mão de obra é escassa, frágil e exploradora. Existem muitos funcionários hoje explorando os patrões. Pronto, é o segundo momento. Agora eu sou um homem cheio de esperança. Eu acho que o terceiro momento vai vir, que é o equilíbrio. É o equilíbrio. Né? Nem tanto, nem tão pouco. Eu não vejo mais. Posso estar sendo cego. Não consigo acreditar mais que tem um empresário hoje no nosso ramo de comércio que queira explorar o funcionário. Ele não é maluco, cara, porque ele já sabe quantas regras tem a favor do funcionário. Isso não existe, isso é desumano, isso é desigual. O que a gente tem sofrido nos últimos 30 anos é justamente o contrário, o empoderamento da mão de obra para o enfraquecimento do empreendedor. Isso gera miséria no país. Isso gera miséria, porque se você pega um país que tira todo o poder do empreendedor, o país vai parar, vai zerar. O cara não vai ter mais fôlego, ânimo, vontade de empreender. Sim. Então, a minha esperança, eu sou um homem esperançoso, repito a frase, é o terceiro momento, que vai chegar esse equilíbrio. E aí a gente vai para um lugar de abrir a visão, né? Desde muitos anos atrás, antigamente, já se ouvia muito falar que não preciso estudar, vou estudar para quê? Não sei o quê, vou, né? E a educação, voltando a se falar de educação, é muito importante que se invista em educação e que haja uma conscientização das famílias de investir na educação dos seus filhos, na sua própria educação, nos estudos, no abrir de mente, no conhecimento. Aí, trazendo para a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quando nós temos conhecimento, quando nós buscamos ler, conhecer, nos desenvolver, nós estamos desenvolvendo o nosso intelecto, nós estamos abrindo a nossa visão para entender as coisas, para interpretar melhor. O que mais se querem por aí, na sociedade, é que as pessoas não tenham conhecimento.
é que as pessoas não questionem, é que as pessoas não aprendam, né? Então, ali, quando Deus falou através do profeta Oséias 4, capítulo 4, ali por volta do verso 6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, o desejo do coração de Deus é que as pessoas busquem esse conhecimento na palavra dele, para que a gente vá sendo liberto, para que a nossa mente vá sendo purificada. Sim. Né? E daí, a palavra também fala muito sobre sactel furado, aonde a gente investe o nosso dinheiro. Aonde a gente investe o nosso dinheiro, nós vamos ter um resultado daquele investimento. Então, as famílias, elas precisam observar onde estão investindo o seu dinheiro. Sim. E aí, se a gente parar para pensar, o meu pai contava uma história, depois eu queria até pedir ao Alan que trouxesse essa história. Meu pai agora está com Alzheimer, então, né, não se lembra muitas coisas, mas ele foi um grande empreendedor, sem muito estudo na época dele, mas um homem muito inteligente e que sempre foi muito honesto, muito trabalhador e que conquistou muito. Queria até dar um exemplo aqui dele. Meu pai, quando se casou com minha mãe, ele pagava aluguel no meu avô, para morar na casa do meu avô. Porque meu avô tinha vários filhos e ele não tinha condição de dar uma casa para cada filho. Então, ele recebia aluguel do meu pai. Meu pai tinha uma bicicletinha. Meu pai era funcionário. Ele fala até o nome da pessoa que ele trabalhou, para quem trabalhou. Enfim, meu pai tinha 18 anos, foi trabalhar fora, Ok. Meu pai construiu um império, juntamente com a minha mãe, debaixo de muito suor, muito trabalho, temor a Deus, oração. E ele foi trazendo muitos ensinamentos, como os pais do Alan também trouxeram ensinamentos para o Alan também. E aí o pastor Alan já vai falar da história que meu pai contava, mas eu quero trazer aqui a respeito de sactel furado, Tiago, é porque aonde nós temos investido o nosso dinheiro? Às vezes as pessoas investem, entendam, eu não estou aqui criticando, falando mal, jogando pedra, não é isso. Eu estou querendo levar as pessoas a uma análise. Às vezes as pessoas investem muito em bebida, em cigarro, em droga, em noitadas, tudo que está ali em apostas, esses bet aqui, bet ali, lá. Tudo que essa pessoa está investindo ali, ela está tirando do bem-estar dela, além dela estar prejudicando a saúde dela, com bebida, com fumo, com noitada, não dormindo direito, enfim, prejudicando família, prejudicando filhos. Esse é o sactel furado que a palavra de Deus fala, né? Então, eu queria que o Alan trouxesse o que meu pai... Quero honrar o senhor Francisco de Assis Alves da Costa. O França, né? O França, o comerciante que hoje está com 79 anos, mas um homem que nos ensinou muito, né? Inclusive, quando meus pais casaram, ele comprou fogão com o França. Então, isso aí. Meu pai comprou com o França. Então, e quando eu conheci a Aline ainda, né? Ainda era Aline. Isso foi em 1992, é isso, amor? 91. As meninas sempre sabem das datas melhores. Exatamente. Jeito, cara. E aí eu já aprendi, logo dou aquela conferida, né? Não é isso, meu amor? Que aí fica melhor. Mas em 1991 nós nos conhecemos e a Aline tem o Leonardo, né, como irmão, mas ela é filha única. Então tinha aquele zelo do seu França e da dona Elisete pela filha. E ao sábado à tarde, tarde para a noite, quando eu ia para namorar, ficava lá e tal, tinha aquele momento do sermão, né? E o França sentava com a gente para tomar café, para lanchar à noite, e ele contava as histórias dele. E ele contou uma história uma única vez para mim, que eu guardei e falei assim, eu quero checar isso um dia. E fizemos isso agora no Congresso de Finanças. O França falava assim, quer ver? Ó? Se um homem... Isso há 34 anos atrás ele falava. Se um homem que fuma uma carteira de cigarro por dia e bebe X número de cerveja por semana, no final de 30 anos, ele vai ter X.
E ele pegava a calculadora na época lá, ou fazia a conta de cabeça, ele tinha essa facilidade, e ele falava que a pessoa ia ter X. Bom, chegou agora, novembro, a gente ia fazer o Congresso de Finanças, eu me lembrei dessa história do seu Francisco, e eu peguei uma calculadora e eu fiz uma pesquisa de mercado. Quanto custa um maço de cigarro? Quanto custa uma garrafinha de cerveja? Peguei isso e fiz o seguinte, um cara que fuma um maço de cigarro por dia e um cara que bebe 3 cervejas por semana. Você sabe que quem tem um vício não bebe 3. Não, bem mais. Mas que seja 3. E joguei isso, atualizei, né, a preço de mercado. No decorrer de 30 anos, esse cara perdeu um apartamento, 2 carros 0 quilômetros, fora a saúde. Eu tenho esses números, depois posso passar. Se alguém quiser, pode entrar em contato que eu passo. Exatamente. Então, o que o França me contava há 30 anos atrás, eu pude checar agora, e é verdade. Ah, Alan, você está criticando quem bebe, quem fuma, quem tem vício. Não, querido, só tô trabalhando com fato matemático. Sim. É matemática. Eu não vou discutir com matemática, não sou idiota para ficar brigando com o número. Sim. Então, o que o meu sogro falava há 30 anos atrás, eu pude checar agora. Sim. Isso quer dizer o seguinte, se eu tivesse, há 30 anos atrás, adquirido um vício, ao invés de me apoiar nas virtudes, eu teria jogado fora um apartamento, 2 terrenos num bairro de classe média, ou 3, não são 2 não, são 3 carros. 3 carros populares, com 3 anos de seguro e IPVA pago. E isso sem contar o prejuízo à saúde. Saúde. Exatamente. Os remedinhos que tem que tomar. Exatamente. No Congresso de Finanças, nós falamos sobre isso. Fora trazer aqui o malefício para a saúde que esses produtos aí trazem. E se você for comprar hoje na internet alguma coisa disso aí, vão te vender um combo. Ó, compre isso, já leve aquilo, já leve o remédio tal. Já compra o remédio tal também, que você vai precisar desse remédio. E a gente vê que, abrindo um parêntese sobre essa questão de vícios, que até é um costume que houve uma grande propaganda contra, e isso foi até bom, que foi contra o cigarro, né? As proibições de fumar em vários locais, a proibição de propaganda, isso daí eu acho que foi bom. Mas hoje a gente vê uma juventude que readaptou o vício no fumo, que é aqueles pendrive, né, que o pessoal tá fumando, né, os vapes, né, que o pessoal que eu tava vendo uma reportagem, ele faz 10 vezes mais mal do que o cigarro. Então, você vê como que o inimigo ele implanta as coisas. Então, houve ali uma cultura do cigarro por muito tempo. As pessoas mais antigas realmente, infelizmente, até hoje tem um vício muito forte nisso. Mas aí houve ali um combate de proibição e tudo mais, deu uma diminuída. Aí foram lá, inventaram outra coisa. Se o cheiro do cigarro convencional era ruim, agora inventaram um que tem sabor. Que tem um cheirinho de morango, tem um cheirinho daquilo. Isso aí. E aí a gente vê hoje um monte de adolescente e de jovens acabando entrando em outros vícios, né, misturado com álcool, destruindo aí mais uma geração, né? Mais uma. Então, é muito triste a gente ver que o vício continua ainda muito presente. E aí, a questão da dopamina, que ninguém tá satisfeito com nada. Aí vai lá, eu vou jogar, vou apostar numa bet, sei lá o quê. Né? Inclusive, aqui, abrindo mais um parêntese, a gente já teve proposta de bet para anunciar aqui, eu não aceito não, tá, gente? Não venha nem querer, não vou, rifa de tal coisa, bet de sei lá, não, esquece. Eu não gosto, sabe por quê? Eu acho que quem anuncia, eu vou ser um pouquinho polêmico aqui, se vocês me permitem, mas quem anuncia esse tipo de coisa está sendo coautor no vício da pessoa. Verdade. Porque, meu amigo, eu não sabia, eu não tenho culpa. Tem, você sabe por quê? Você está anunciando algo que vai viciar as pessoas. Isso daí é fato. Cada um é o dono da sua própria consciência. Eu sou o dono da minha. E eu não consigo dormir tranquilo sabendo que eu estou falando. Aposte aqui, faça aquilo outro lá. Isso. Pessoas que tiram dinheiro de coisas fundamentais dentro de casa para poder gastar nesses aplicativos. E que aí, Thiago, vai viciar alguém que vai se tornar dependente daquilo ali.
e que vai prejudicar a sua própria família. O vício, falando dentro da psicologia, o vício ele é dopaminérgico, vamos dizer assim. A bebida, o cigarro, eles são dopaminérgicos. Eles vão levar para o cérebro uma dopamina e vai relaxar, vai tranquilizar. Então, muitas pessoas estão com seus problemas pessoais, relacionais, problemas conjugais, problemas financeiros, e elas vão buscar socorro aonde? Numa bebida, num cigarro, em algo que vai tirar ela, mas é a bebida, ou às vezes uma droga, né, mais forte, que vai tirar ela da realidade, para ela não encarar aquela realidade. E aí ela fica ali dopada ali por um período, depois vem a ressaca e vem as consequências, financeiramente falando também. E aí estou trazendo isso tudo aqui, por quê? Porque a gente precisa entrar no lado espiritual. E a gente aqui vai falar, sim, de finanças, mas vai falar do espiritual, porque Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância ao ser humano. Sim. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, na verdade, as famílias hoje, o que mais precisam não é de uma bebida, não é de uma droga aqui ou outra ali, não é de uma balada, de uma noitada. O que nós precisamos é do Senhor Jesus, é da presença do Espírito Santo, é de ler a Bíblia dentro da sua casa, é de ouvir louvores dentro da sua casa, é de distribuir amor, respeito, carinho, atenção. E as famílias precisam investir nisso. Então, as famílias estão investindo por um caminho errado. Elas estão escolhendo um caminho que aparentemente é fácil, mas é um caminho de morte, roubo e destruição. E o que o inimigo mais faz, como você falou, tem oferecido de várias formas, é oferecer facilidade para trazer tranquilidade, que no final traz uma consequência pior ainda. É verdade, é verdade. A gente pode falar também um pouco sobre contentamento. Contentamento tem muito a ver com vida financeira. Tá. O que é o contentamento? Contentamento é uma satisfação regada por gratidão. O homem que ele está suprido, que ele se entende como contentado, como suprido em todas as áreas, ele tem a gratidão, né? E ele consegue, em cima disso, dessa régua da gratidão, viver abaixo do que ele pode. E isso financeiramente é maravilhoso, porque ele vai ter sempre uma reserva. Ele não está usando o todo que ele pode usar. Ele guarda, ele tem uma reserva. Ah, mas qual o percentual que eu devo guardar? Não tem fórmula mágica. É você estar sempre abaixo do que você pode. Um degrau a menos. Um degrau a menos, porque aí você tem uma retaguarda. Tem uma emergência, você tem aonde você se pendurar. Né? Ninguém pode se pendurar em teia de aranha. Ninguém consegue se pendurar em teia de aranha. Tem que ter algo realmente sólido para te sustentar. Então, o contentamento é isso. Você está satisfeito, você pega a sua satisfação, agradece a Deus por ela e vive abaixo. Né? O contentamento evita o exibicionismo e a soberba, que são assim saquetéis furadíssimos em relação à vida financeira de um cristão. Né? A soberba, a palavra diz, precede, está antes da ruína. Né? E a ostentação, o exibicionismo é a mesma coisa. Né? Aquele cara que ostenta, aquela mulher que ostenta o tempo todo, sabe? Vou usar a mesma palavra, ela vai se coisificar de novo, ele vai se coisificar de novo. Ele pegou o que ele é e materializou. Isso tem a ver por não estar contente. Não tem contentamento ali. Está sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. Mamon prega isso. O Deus da riqueza fala sobre isso. Que tem que ser sempre mais, sempre mais, sempre mais. Tudo que um homem de Deus, tudo que uma mulher de Deus recebe, ele precisa usar para a glória de Deus. José de Arimateia.
pegou a provisão e usou a favor do provedor. Sim. É o que eu preciso fazer na minha vida, que a pastora precisa, que o Thiago precisa, você que está nos ouvindo precisa. Usar a provisão a favor do provedor. Isso é glorificar a Deus nas nossas finanças. Sim, sim, muito interessante. A gente citou aqui vários problemas, né? Várias coisas que servem como alerta para a pessoa poder identificar, mas agora falando sobre as soluções também, né? E pegando nesse gancho que o senhor falou de glorificar a Deus com as finanças, né? Pensando nesse sentido de um casal que hoje talvez, né, a esposa tem um dinheiro dela, o marido tem o dinheiro dele também. Qual é o formato ideal para fazer essa organização financeira, né? O que vocês aconselham para falar assim, opa, vamos abaixar a nossa guarda, né? E vamos organizar as nossas finanças aqui. Qual o primeiro passo, né? Você falou sobre a questão do diálogo, da conversa, mas o que conversar, né? O que é porque, tipo assim, vamos conversar, mas às vezes é até difícil iniciar a conversa. Num momento desse de organização, o que conversar? Como iniciar esse processo? Posso falar e você complementa? Tiago, sabe qual é o grande mal que a gente vive, que nós todos vivemos? O consumismo. Sim. O consumismo. Então, o casal já pode começar a conversar sobre isso. Tá. Meu amor, aonde a gente está sendo consumista em excesso? Aonde está a torneira aberta que não cessa, que a gente não consegue guardar nada? O Hernando Dias Lopes falou uma coisa maravilhosa. Ele falou que o consumismo é comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem você não conhece. Vou repetir. Comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem você não conhece. Então, te respondendo, se um casal quer começar a regrar a vida financeira, primeiro corte o excesso. O que é exibicionismo, o que é consumismo. Eu não preciso de 2 celulares, eu não preciso de 18 pares de sapato, eu não preciso de 400 camisas, eu não preciso de vários acessórios no meu carro. O que está consumindo, o que está sendo em excesso? Corte. Guarde bem as sobras, reaproveite as sobras. A pastora sempre fala sobre isso nas palestras. Às vezes uma senhora fez um almoço, fez um jantar, sobrou um pouquinho de arroz lá. Ela pega e joga tudo no lixo. Isso é pecado. Guarde bem as sobras, reaproveite aquilo ali, né? Ainda dá para usar. Não é ser miserável não, gente. É aproveitar bem as sobras. Tem várias passagens bíblicas que vai falar sobre isso. Então, eu deixaria 2 dicas, eu vou passar para a pastora, mas é o contentamento, é o não consumismo. Pare de comprar com dinheiro o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não conhece. Certo? Então, isso é uma das dicas. Eu acrescento aqui o seguinte, Tiago. Infelizmente, o ser humano ele é competitivo. E o casal, ele entra naquela queda de braços. Não, o errado é você. Eu estou certa. Não, por quê e tal. Enfim. A própria conversa, muitas das vezes, se torna difícil porque a pessoa quer sempre ter razão. E ela não consegue ouvir o outro. Então, falei já mais cedo aqui do diálogo, a comunicação ela é fundamental, uma boa comunicação, uma comunicação de qualidade, nós nos colocarmos no lugar do outro, sermos empáticos ao que o outro está falando. Uma escuta ativa, né? A gente está ali ouvindo realmente o que o outro está falando. E aí o casal precisa, na minha opinião, né, dentro da nossa experiência, eu sou muito visual, eu falo muito com o pastor Alan. Nossas reuniões que nós dois fazemos é papel e caneta na mão. Legal. Eu não consigo conversar com ele se eu não estiver numa mesa com papel e caneta na mão. Eu gosto. Reunião entre nós dois, com os nossos filhos, de ministério, empresa, é sempre assim. Legal. Então, eu me lembro, Tiago, quando a gente casou, a gente pegava receita e despesa.
Nosso papelzinho, a gente tem esse papel guardado. A gente planilhava, só um parênteses, Mas a antes da planilha. a gente planilhava com caneta e papel. Isso. Depois a gente passou para Excel. Isso. Antes da planilha, era um papelzinho pequeno. Me lembro do Alain deitado no sofá comigo e ele escrevendo: amor, ó, a gente recebe X, a nossa despesa fixa é tanto. Se a gente tiver um controlezinho aqui, vai sobrar tanto. Legal. Quando a gente casou, Tiago, a gente só tinha fogão, geladeira, uma bancada na cozinha, uma pia, uma bancada, uma cama e um guarda-roupa. E um tapete na sala. E um tapete na sala. O outro quarto não tinha móvel nenhum. Enfim, nós casamos com praticamente nada. E aí a gente fala da boa mão de Deus sobre nós, mas a gente fala do muito trabalho, do apoio, do auxílio, da idoneidade. Enfim, Tiago, são tantas dicas que a gente poderia dar para os casais que essa palestra sobre finança ela vai se transformar em livro e curso ainda, em nome de Jesus, em plataforma. Mas são tantas dicas. Então, eu queria falar do quê? Receita. Unir, sim, o dinheiro. Unir uma caixinha que está o nosso dinheiro entra aqui, o nosso bloquinho está aqui, nossa caneta. Retirou para quê? Para isso. E aí não vai ter acusação. Porque o meu marido sabe que se eu vou gastar algo, é porque eu preciso, não é para jogar dinheiro fora. Aí vem aquela confiança. Então, conversa, a receita, a despesa. Como o pastor Alain falou, o que eu estou gastando? Eu posso reduzir isso aqui? Tem uma coisa ou outra que eu posso fazer. Eu posso pintar o meu cabelo, ou eu posso fazer a minha unha em casa, ou eu posso economizar no alimento. Eu posso, como esposa, me dedicar a preparar um almoço, algo simples, mas para a gente comer juntos em casa, ao invés de estar comendo na rua todos os dias, ou indo para restaurante caro todos os dias. Eu posso ou eu não posso? Qual é a minha realidade? Porque, às vezes, a pessoa quer, sobre o ostentar, a mulher quer ir no salão mais caro, ela quer comer no restaurante mais caro, e se o marido diz que não pode, ela faz beicinho, e ela recorre à mamãe, ela recorre ao papai, porque o meu marido não quer me dar isso, o meu marido não quer me dar aquilo. Ela não é mais a menininha do papai e da mamãe, ela é a esposa daquele homem. Eles são guerreiros, eles vão conquistar juntos, eles vão crescer juntos. Enfim, tem muitas e muitas e muitas dicas. Essa aí foi forte, hein? A gente começou a vida, como a pastora falou, né? Nesses 30 anos de casamento, a gente começou com esse monte de móvel que a gente tinha, um tapete, 2 bancadas e alguma coisa a mais, sem carro. A gente nunca ganhou acima da média. Mas a gente sempre viveu acima da média. Eita glória. E isso é Deus na nossa vida. Deus. Isso é Que diálogo, isso é às vezes um acordo difícil. Tem acordo que não é fácil. A gente toma café da manhã todo dia junto, um de frente pro outro. Que legal. E tem dia que a gente chora, tem dia que a gente se desentende, porque o acordo não é fácil. Exato. Não tem ninguém aqui dizendo que acordo é fácil, mas ele precisa existir. Tem que ter acordo no casamento, tem que ter. Eu tenho que entender até onde eu vou para agradar essa senhora. Eu preciso ir, ela da mesma forma. E até onde e como eu posso falar que o que ela está fazendo não vai nos levar a lugar nenhum. E ela precisa saber como falar comigo que o que eu estou fazendo não vai nos levar a lugar nenhum. Nós sempre vivemos assim. Sempre vivemos assim. Aí eu posso fazer um outro jogo de palavras. O nosso diálogo também sempre foi acima da média. Porque nós namoramos 4 anos sem sair de casa. Nunca saímos juntos durante o namoro e noivado. Então, o nosso exercício era conversar. Planejar junto. Então, isso é maravilhoso na vida de um casamento, de um casal. Né? E aí, Tiago, a gente vai também para os princípios bíblicos. A Bíblia ela é norteadora para a família, para o ser humano, para uma vida abundante. Está na palavra de Deus, está na Bíblia. E na Bíblia nós temos ensinamentos de como eu, mulher, devo me portar. Do que eu devo fazer, como ser uma esposa sábia, como ser uma mulher que vai edificar o marido, que vai edificar a família. E esse edificar passa por renúncias.
Eu precisei renunciar a muita coisa na minha vida para estarmos onde estamos hoje, para chegarmos onde chegamos, para ter os filhos que, para a honra e glória do Senhor, nós temos. Nossa família hoje vive situações que a gente nunca sonhou que fosse viver. Bênçãos de Deus. Os nossos filhos vivem oportunidades que a gente nunca imaginou que viveria. Um dos nossos filhos agora eles vão ter o filho, vai nascer o bebê. Eles estão podendo se preparar para a chegada desse bebê de forma que nós não tínhamos condição de nos prepararmos há anos atrás. Então, passa por renúncias. Até onde você deseja renunciar por algo maior e melhor depois, pelo bem da sua família? Até onde? O que você pode hoje renunciar para a restauração do seu casamento? O que você pode renunciar para que o seu marido seja abençoado? A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, ela constrói a casa, ela constrói a família. Aí está aqui a virtuosidade da mulher na família. Forjadas para vencer. Quantas forjas nós passamos? Meu marido está aí ao meu lado, eu tenho passado forjas. Lancei esse livro aqui num congresso de mulheres, julho, por ali. Julho, por ali. Mês seguinte, perdi minha mãe. E quando eu ministrei o último dia, minha mãe estava lá no congresso, eu falei, as nossas forjas não acabaram. Nós vamos viver forjas. A vida é assim, nós vamos viver forja. A esposa vai viver, o marido vai viver, nós seremos forjados. Agora, quando Deus está nos forjando, Ele não está querendo nos destruir, Ele está nos lapidando, nos restaurando para algo maior. E eu falei, nós vamos viver forja. Em agosto, eu estava vivendo a forja de sepultar minha mãe. E tem me doído até o dia de hoje. No café da manhã com meu marido ontem, ou hoje pela manhã, estava eu lá conversando a respeito dessa forja. Então, Tiago, até onde os casais querem renunciar para algo maior depois? Às vezes você vai ter que vender um carro, ter um carro só na família. Às vezes você vai ter que vender o carro e andar de ônibus, andar de Uber hoje. Ainda tem Uber, que bom que tem. Enfim, o que a gente precisa renunciar para algo maior? Mas pela dureza do coração humano, aí eu vou até misturar algo aqui, Jesus, ele disse que pela dureza do coração humano foi permitido ao homem dar carta de divórcio. Pela dureza do coração humano, Deus permite muitas famílias sofrerem as consequências do seu egoísmo, da sua soberba, da sua altivez de espírito, dentro do próprio lar, com o próprio cônjuge. Então, enquanto o coração estiver endurecido, Tiago, enrijecido, a bênção não vai chegar. E aí, falando dos princípios bíblicos, obediência à palavra. Deuteronômio 28. Se ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e obedecermos aos princípios da palavra dele, a palavra de Deus diz que as bênçãos nos alcançarão. Nós não vamos correr atrás das bênçãos. Elas é que nos alcançarão. Elas é que irão atrás de nós. Olha, que aula, hein? Muito aprendizado. Não querendo cortar o senhor, pastor, mas enquanto vocês estavam falando, né? Eu fico pensando como que a minha história com Thalia é muito parecida com a história de vocês. E eu me inspiro muito em vocês. Vocês sabem disso, né? Eu já falei isso em off, né? E falo aqui publicamente também que vocês dois são... vocês são um casal inspirador para mim e para Thalia, que a gente vê os frutos que a família de vocês dão, né? E até hoje. E eu espero que a minha família consiga dar esses frutos também. E é interessante que quando eu conheci a Thalia, né, eu já morava sozinho, né? Eu saí de casa, da casa da minha mãe, ela era casada com meu padrasto na época, né? E eu fui morar sozinho. Eu tinha 18 para 19 anos. Então, quando eu conheci Thalia, eu já tinha uma casinha de aluguel e tal, mas já tinha comprado algumas coisinhas, beleza. E aí, quando eu conheci a Thalia, ela apareceu na minha vida num momento de mudança também, né? De crescimento, digamos assim. Foi que eu fui morar numa casa que, tipo, era a casa que apareceu para só eu sair de casa e começar a tocar a minha vida normal. E aí, um ano após, foi quando eu conheci a Thalia, e aí eu saí dessa casa para uma casa melhor. E aí,
vocês estavam falando, me veio essa lembrança. E, inclusive, até estava conversando com Thalia essa semana sobre isso. Na época não existia Pix ainda, né? Eu mal tinha cartão de crédito. Então, o que eu fazia? Tinha que pegar o dinheiro vivo e guardar o dinheiro vivo em casa para ir pagando as contas. E no dia da mudança, quando eu fui sair dessa casa para outra, a Thalia foi me ajudar na mudança. E eu confiei a ela o dinheiro para ela ficar. Olha, você vai ficar aqui com o dinheiro. Enquanto está acontecendo a mudança, você guarda o dinheiro com você. E isso a gente tinha começado a namorar, tinha alguns meses de namoro. Mas vocês falando, me veio essa lembrança que essa confiança, né, de você confiar ao outro, né, essa questão de dividir quanto que você ganha das finanças, tanto ela comigo, que na época ela era jovem aprendiz e eu já estava na rádio, já estava tendo um salário melhor, e mesmo assim, namorando, imaginando o que a gente ia fazer, que ia construir, planejando, eu me identifiquei muito com vocês. E aí eu lembrei dessa cena, que deu pegando uma caixinha de sapato que eu guardava, dentro da caixinha de sapato, olha, você cuida disso daqui, porque aqui vigia aí, que isso aqui tem que pagar tudo e tal. E ela cuidou, né? Ficou, e até assim até hoje, né? Hoje a gente, graças a Deus, consegue administrar bem as coisas que a gente foi conquistando, está conquistando justamente com isso, de você compreender o outro, né? De não existir, por exemplo, aqui no Noah, ela é minha sócia. Não tem salário maior, a gente ganha igual. O que eu ganho, se aumentar R$1 do que eu ganho, vai aumentar R$1 para ela também. E a gente tem o mesmo grau de importância aqui. Sem ela, nada disso aqui seria possível. Então, eu devo muito a Thalia, a dedicação que a Thalia tem. E aí eu faço questão de abrir esse depoimento, esse testemunho diante de vocês, porque é um casal que nos inspira muito a caminhar a nossa vida de casado, de família. Graças a Deus. Um outro ponto que a gente pode falar sobre vida financeira, primeiro, Thiago, a gente fica muito feliz de ouvir isso da sua parte. E isso não traz nenhum tipo de soberba sobre nossas vidas. Porque o nosso casamento tem que ser também para a glória de Deus. Amém. E se a gente está influenciando alguém de forma positiva assim, isso está glorificando o nome do Senhor. Amém. Então a gente fica muito feliz de ouvir isso. E ora cada vez mais para ser a Aurora e o João vão ser melhores que vocês. Amém. Eu quero te dar essa notícia. Eles serão melhores, porque os nossos filhos são melhores, nossos netos serão melhores, né? Outra palavra que a gente usa muito no casamento e usa muito na vida financeira é crise. Crise vem do grego crisis, K-R-I-S-I-S, crisis, que quer dizer aperfeiçoamento. Olha que legal. Então, deixa eu te falar, querido, você está nos ouvindo aqui. Não existe uma crise na sua vida em que você vai sair dela pior. Você vai sempre sair aperfeiçoado da crise. A crise serve para o crescimento, para o aperfeiçoamento. A crise serve para a gente olhar para trás, olhar para dentro da gente mesmo e saber onde estão os pontos errados. A crise serve para a gente sair lapidado, melhorado daquela situação. Então não vamos encarar crise como um final de linha. Vamos encarar crise como um meio para chegar à perfeição, para chegar a uma multiplicação, para chegar a uma melhoria. E é sempre assim mesmo. É numa crise financeira que você aprende a cortar gasto. É numa crise financeira que você aprende a economizar. É no momento de fartura, depois de você ter passado por uma crise, é no momento de fartura que você fala, opa, eu preciso reservar alguma coisa que pode vir 7 anos de vacas magras aí. Né? Então, a crise vai sempre servir para o aperfeiçoamento. A gente pode olhar para a crise, não comemorando, que legal, estou na crise, mas também não olhar assim, isso aqui é uma terra arrasada, ou eu estou desterrado agora porque tem uma crise. Não. Use a crise para um aperfeiçoamento, olha para dentro de si, perceba onde você errou, quem errou, o que está acontecendo errado, quais são os passos que vocês deram como casal há 2 meses, há 2 anos, há 10 anos atrás, e melhore isso. E, assim, para encerrar esse momento da minha fala, você que já tem filho, preste atenção numa coisa. O que você não corrigir agora, seu filho vai ter que corrigir depois. Não tem jeito. Ou você corrige agora, ou a próxima geração vai ter que corrigir. Então é melhor que a gente corrija para a gente não deixar essa herança ruim para depois. Esse é o famoso
quebrar o ciclo, né? Que o pessoal sempre Isso. fala, né? Isso aí. São os ciclos viciosos e se tornar um ciclo virtuoso. Isso aí. Tem que estancar agora. Sim, sim. Tem que estancar agora. Exatamente. Eu tenho acompanhado, né, alguns vídeos no Instagram falando principalmente no jeito de tratar os filhos, né, a forma de tratar, porque a gente teve uma geração que os pais resolviam muito na base da violência, né, de tudo era bater, tudo era... E não é uma palmadinha, era bater Isso. mesmo. E não falava eu te amo, não falava... Não, principalmente a figura do pai era uma figura muito rancorosa, muito Isso. distante. Isso mesmo. Então a gente teve uma geração que cresceu meio traumatizado por falta de carinho, de compreensão, falta de acolhimento. E aí eu vejo que algumas pessoas têm trabalhado justamente isso, porque esses meninos e meninas que foram criados dessa forma, hoje são pais. E hoje eles estão tendo a oportunidade de romper esse ciclo. E tudo que eles não tiveram do pai e da mãe de carinho, tem a oportunidade de dar para o filho, né? De dar esse Isso aí. acolhimento para o filho. Então é importante fazer isso, né? Porque se você fala, mas eu fui criado dessa forma, vou continuar dessa É o forma. síndrome da Gabriela, né? É. Eu nasci assim, não é isso, né? A gente pode cortar e quebrar isso a qualquer momento, fazer as renúncias espirituais que precisam ser feitas e começar de novo, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Nós estamos no início do ano, né? Estamos chegando no final do mês de janeiro. Vocês falaram um pouquinho sobre a programação do Bodas, né, no início do nosso podcast, mas além do que vocês trouxeram, né, o que tem de planejamento para esse ano de 2026? O que o pessoal pode ficar atento aí às redes sociais para estar acompanhando? Fala um pouquinho sobre esse planejamento de 2026. Nós vamos de ser vocês. vovô e vovó. Aham. Então a gente já tá feliz. Vou deixar a barba ficar bem branca. Já Que a gente vai já ser- tem um grande planejamento para 2026, né? Promovidos a vovô e vovó. Promovidos a vovô e vovó. A gente está muito feliz com essa ideia aí de É. sermos vovôs do Henrique. O Henrique está chegando. Que o Henrique legal. está bem próximo da Aurora, né? Sim, A sim. Aurora nasce um mês mais ou menos antes do Henrique. Esse ano, Tiago, como nós já falamos no início, a gente está a fim de investir nos congressos, no acampamento, né, amor? As mentorias, né? Eu estou terminando faculdade de psicologia, então meu último ano na psicologia, pastor Alain na psicanálise. Que legal. Então a gente também está pensando esse ano de recuar um pouco, né, amor? Pisar um pouco no freio, em que sentido? Vamos ficar parados? Não, não é que nós não vamos ficar parados. Nós estamos nos preparando para algo maior e melhor que vai acontecer mais para 2027. Alguns projetos que a gente vai estar desenvolvendo nos bastidores no ano de 2026 para lançar em 2027. Além de estarmos com os congressos, com as mentorias, Que bacana. né? Curtindo o netinho. Curtindo a Curtindo chegada netinho. do Henrique. Importante. Eu creio que 2026 vai ser o ano da base mesmo. Legal. Né? É aquele respirar, Aham. montar uma Isso. base para a gente poder fazer algo maior a partir de 2027. Que legal. Mas não descartando hora nenhuma, a nossa agenda está aberta. Isso. A gente já tem muita agenda para. Já. Quando a gente fala que parece que vai dar uma parada, parece que a gente vai ficar à toa, né? É que a gente não vai fazer tantas agendas igual tem feito aí nos últimos anos, né? Chegamos a fazer 113 agendas no ano. Nossa. Você imagina, né? Você vai para 113 locais diferentes. Igreja diferente, clube diferente, hotel diferente. Então, país diferente. Sim. Então, foi muito. Então, esse ano vai ser esse ano do assentamento da base Uhum. para 2027. Sim, né? sim. É o que a gente tem esperado, né? Legal. E no meu caso, particularmente, eu vivi também o luto da minha mãe, final do ano passado, né? Agosto, meado do ano passado, Uhum. que desencadeou outros objetivos ali também, que é o cuidar do meu pai. Uhum. Então, é uma área que a gente precisa dar uma atenção maior ainda nele. Então, a gente Isso. está revendo aí algumas coisas. Sim, interessante. A gente também está com objetivos aí de projetos para o acampamento Bodas de Caná, Uhum. que está dentro dessa base, está dentro desse bastidor aí que a gente vai estar trabalhando. Sim. Então, nos acompanhe nas redes Sim. sociais e vamos trazendo novidades no decorrer do ano Muito bom. para
voar em 2027. E no meio disso tudo, a gente tem uma filha nos Estados Unidos, né? Que trocou de estado lá agora em dezembro. Fizemos uma mudança. Fizemos uma mudança agora de dezembro para janeiro. Aham. A analista saiu do Texas e foi para Oklahoma. Mudou de universidade. E é uma mudança considerável também, né? Muito, muito, muito. De adaptação, né? Começar com a amizade de novo, né? Ela estava lá, né, com menos 19 graus domingo. Uau. Pisando na neve. Que bom. É a vida acontecendo com a graça de Deus, Isso, né? Exato. Isso aí, Thiago. Isso aí é muito bom, de verdade. Olha, muito legal a nossa conversa. Espero que a gente tenha conseguido abordar todos os temas, né? Todos os assuntos referentes. A gente sabe que cada assunto que a gente abordou, se a gente fosse aprofundar... Abriu o leque. Nossa, dá para Daria fazer um outro- podcast de cada coisinha que a gente foi Isso aí. abordando. Mas eu acho que a gente, o essencial a gente conseguiu Ficou. captar aqui nesse Ficou podcast, principalmente para as pessoas acenderem o alerta e procurarem o acampamento, né, o treinamento de vocês, e aí sim ter uma imersão, porque lá, tudo que a gente conversou aqui, gente, são temas que são abordados dentro dessa imersão, dentro desse Com treinamento. Então, quando eles abrirem as inscrições, não perca tempo não, se inscreva lá, vá fazer esse treinamento, leve seu esposo, leve sua esposa, faça esse treinamento que é muito importante, e tudo que foi falado aqui, eles vão ter a oportunidade de aprofundar cada tema, então Sim. é uma grande oportunidade. Então, está previsto para quando, mais ou menos? Julho, 17 a 19 de julho. Então já está certa a data, Já né? está certo, a data é Então, essa. Vai vir, Congresso a gente abriu o acampamento para uma igreja de Rondônia. Uhum, Eles trarão 50 pessoas para estarem imersos lá durante uma semana. legal. E no final de semana nós faremos esse treinamento de finanças com eles aberto ao público. Legal. Então vai ser uma coisa muito especial. Então fique atento aí quando abrir aí o link de inscrição. Isso mesmo. Não perca tempo, ok? E a gente está chegando no final do nosso podcast. Quero aproveitar também para agradecer a parceria de vocês mais um ano, da Soneca, que bom. nós estamos falando aqui de que eles são empresários, né? E vocês sabem, tem outro podcast aqui que eu conversei com o pastor Alan, né? Eles são proprietários da Soneca Colchões, Soneca Home, que são investidores também aqui, patrocinadores do nosso podcast. Eles elogiaram a nossa estrutura aqui no início, mas saiba que isso só é possível porque nós temos empresas, assim como a Soneca, que confiam aqui no nosso trabalho. Então, não posso deixar aqui de agradecer também a confiança. Já o segundo ano que a gente vai estar juntos aqui, né, Isso, nessa... e muitos virão. Amém, amém. Aqui nessa jornada do podcast, de agregar na vida das pessoas. E então, quero agradecer de verdade a confiança depositada aqui no nosso trabalho. Muito bom. E aí a gente vai crescendo com a graça Muito, de Deus juntos muito, aí. Muito, Isso muito. aí. Aqui, cada dia que a gente vem aqui está melhor. E eu tenho certeza que a evolução não vai parar, né? Muito Vai bom. continuar. Para seguir o Bodas, como que faz? Qual o Instagram? Fala pra gente. @Bodas de Caná, que é o do Ministério Bodas de Caná, e tem o @Sítio Bodas de Caná, que é o acampamento Bodas de Caná, que inclusive é aberto para todas as igrejas, né, todos que queiram alugar o espaço, né, amor, tanto para retiros espirituais, como para casamentos, festas de aniversário, reuniões familiares, um Sim. local maravilhoso que está cada vez melhor. A gente, lindo. aliás, a gente tem trabalhado muito lá, preparando aquela terra para as famílias, e esse ano a gente tem esse objetivo de permanecer Que legal. ampliando e melhorando a qualidade do espaço. Os nossos amigos lá de Rio das Ostras amaram lá o isso aí. local e eles, eu acho, eles devem ter entrado em contato ou vão entrar para esse ano também levar de A novo gente para tá à lá. disposição. Vai Isso ser aí. uma graça. Muito bom. A gente está aprimorando lá. Tem muita coisa boa para acontecer lá no Bodas. Muito Isso bom, aí. muito bom. Isso aí. Meus amigos, obrigado aí pela audiência. Podcast muito legal. Acho que foi um podcast assim que agregou demais na nossa vida. E vale a pena você assistir de novo aí, assista com a sua família, manda aí no grupo da tua igreja, manda no grupo da família, que a gente compartilha cada coisa, né, que não presta, né? Então vamos compartilhar algo edificante, algo que vai realmente trazer benefício para as pessoas que vão estar assistindo. Então esse podcast aqui é uma grande oportunidade de você estar compartilhando aí para mais pessoas, para edificar a vida delas. William Romito, obrigado aí pela operação, nos bastidores, nossa equipe aí firme e forte. E no Instagram a gente divulga tudo em primeira mão. Então um beijo no coração e até o nosso próximo episódio do Noar Podcast. Valeu, tchau, tchau.